Olá a todos, estamos aqui para mais uma aula da disciplina de Teoria Macroeconômica 3, essa que vai ser a última aula aí do nosso curso, né? Para esse semestre aí, né, 2020.1, ok? Caso a gente tenha um novo semestre, realmente confirmando-se que o semestre 2020.2 também seja ainda nesse formato à distância, eu vou utilizar, claro, essas mesmas aulas e, por fim, né, mesmo que a gente retorne de forma presencial, né, acho que o grande legado que vai ficar aí desse momento que a gente está vivendo é essas videoaulas que vão ficar aí como material complementar, né, isso mesmo quando a gente puder voltar aí a ter aulas presenciais, né, isso. E isso fica aí sendo bom, né, porque deixa uma maior visibilidade do que a gente dentro da universidade tem feito, né? A gente que tem sido tão criticado aí, né? Atualmente aí pela atuação, da forma de atuação da universidade pública, tem essa oportunidade aí de mostrar um pouco aqui o nosso trabalho, que vai ficar exposto aqui no meu canal do YouTube, né? Então espero, né? Pedido final que vocês tenham acompanhado as aulas também lá pelo YouTube e tenham se inscrito lá e tenham curtido os vídeos, né, gente? Então, vamos lá, ajudem lá o canal, né? Isso. Então, o tema da nossa última aula do curso ficou sendo aí o Banco Central, né? Então, como é que é a atuação do Banco Central dentro dessa estrutura de política econômica? Sempre fazendo aquela ressalva, né, que em teoria em economia monetária e financeira, vocês vão estudar em detalhes, tá, as principais políticas e formas de atuação do Banco Central. Tá? Aqui eu vou só me ater, né, ter atenção apenas à questão do Banco Central dentro dessa estrutura de política econômica, não vou aprofundar muito, porque senão eu vou estar avançando para além do conteúdo da disciplina Macro 3 e muito para dentro da disciplina de Economia Monetária e Financeira. Então é mais um tópico que vai ficar um pouco aí de curiosidade para vocês quererem fazer logo Economia Monetária e Financeira, tá bom, gente? Então o Banco Central, dentro dessa estrutura, então que a gente descreveu, né, vem descrevendo aí ao longo das últimas aulas, né, então dentro dessa estrutura de política econômica e na linha ortodoxa, né, qualquer interferência, seja do Banco Central ou do Ministério da Economia, ela tem que procurar ser o mais neutra possível. Então ela não é bem vista, porque normalmente a atuação do Banco Central ou do Ministério da Economia, elas são mais desestabilizadoras dos agregados macroeconômicos, então tiram lá os agregados lá do seu equilíbrio ou da sua trajetória de equilíbrio ao longo do tempo, desestabilizando a economia e aí enfraquecendo aí as relações entre os agregados macroeconômicos, tá? Então, na verdade, a atuação tanto do Ministério da Economia como do Banco Central tem que procurar ser a mais neutra possível dentro dessa linha de pensamento econômico, né? Então, na verdade, o Banco Central, então, ele tem algumas funções, né, que vocês vão aprofundar. Como eu disse, aqui eu vou passar bem rápido, vocês vão aprofundar isso em economia monetária e financeira, mas as principais funções do Banco Central é zelar pelo adequado funcionamento dos mercados monetário, financeiro, de crédito e cambial, e lá em economia monetária vocês vão entender o que é detalhadamente cada um desses mercados, né? E realizar, além disso, ele é chamado Banco dos Bancos também, e ele a partir disso, é o responsável por realizar a política monetária, tá? Então, como a gente viu, a política fiscal é de responsabilidade do Ministério da Economia, ok? Então, dentro
Dentro disso, a gente tem a possibilidade de 3 formas de ter um relacionamento, que a grande preocupação agora é pensar em como vai se dar o relacionamento entre o Ministério da Economia e o Banco Central. Então, como dentro dessa estrutura, né, dessa linha de pensamento econômico, a interferência demais no Ministério da Economia, no Banco Central, é mal vista, né? E na verdade ela tem que ser minimizada, porque para que se garanta que a política monetária seja a política ativa e a política fiscal seja a política passiva. Então, para que ações de política fiscal não interfiram nas ações de política monetária. E, na verdade, que as ações de política fiscal estejam coordenadas e de acordo com os objetivos da política monetária. Foi isso que a gente viu há algumas aulas atrás, ok? Então, na verdade, dentro disso a gente tem algumas possibilidades de forma de relacionamento entre o Ministério da Economia e o Banco Central, né? Então esse relacionamento pode ser um relacionamento de dependência, onde a gente vai falar que o Banco Central é dependente. Esse relacionamento ele pode ser independente, ok? E esse relacionamento pode ser de autonomia. E aí o que determina se o Banco Central é dependente, autônomo ou independente em relação ao Ministério da Economia? O que determina são 2 coisas. Uma, a regra, quem define a regra de política econômica e principalmente a da política monetária, ok? E quem define os instrumentos que serão utilizados, ok? Então são essas 2 coisas que definem se o Banco Central é dependente em relação ao Ministério da Economia, autônomo ou independente, né? Então, ele vai ser dependente do Ministério da Economia se for o Ministério da Economia que define as regras da política econômica e também da política monetária, e se também o Ministério da Economia define os instrumentos ou o instrumento que o Banco Central vai utilizar na sua política. Eu não vou detalhar muito aqui. Regras eu falei um pouco, né? São aquelas 3 regras, tá? Que a gente falou, que pode ser regime de metas de inflação, regime de metas cambiais ou regime de metas monetárias. Então, quem define isso? O Ministério da Economia? Se ele define isso, e ele define também, ele definiu, por exemplo, não, vai ser regime de meta de inflação, e o instrumento que o BC tem que utilizar é a taxa de juros, ou seja, na verdade, os títulos públicos para alcançar a meta lá da taxa de juros Selic. Ok? Então, se foi o Ministério da Economia que definiu isso, o Banco Central é totalmente dependente. Ok? Certo? Se não, se foi o Ministério da Economia que definiu as regras, não, vai ser regime de meta de inflação. Mas é o Banco Central que definiu que vai utilizar títulos públicos, né? É o chamado mercado de open market, né? O mercado de títulos públicos, para tentar controlar a liquidez do mercado monetário e aí conseguir fixar a taxa básica de juros Selic. Então aí a gente tem uma característica de autonomia. Então o Banco Central seria autônomo porque ele define o instrumento, mas não define a regra. Tá? E a terceira possibilidade é a independência. Essa independência ela se daria basicamente quando é o Banco Central que define tanto o instrumento quanto a regra que vai utilizar. Então, por exemplo, se fosse o Banco Central que pudesse dizer não vamos mais seguir metas de inflação, vamos voltar para metas cambiais, então a gente teria uma independência total, ok? Então, o Ministério da Economia não teria qualquer interferência, né, lá na questão do Banco Central. Ainda há outras coisas que definem
também a independência, a autonomia, que por exemplo, se é o ministro da Economia que escolhe o presidente do Banco Central, ou se são os bancos e as instituições financeiras que escolhem, como acontece em outros países, né? Mas eu entendo que, basicamente, você pode definir essa estrutura com base em instrumentos e regras, tá? Quem define instrumentos e regras, ok? Para o caso brasileiro, a gente tem um caso de autonomia, tá? Porque as regras são definidas pelo Ministério da Economia, mas é de liberdade do Banco Central definir os instrumentos que vai utilizar para poder implementar a política monetária. E aí não se preocupe, tá? Eu não vou detalhar aqui, não é escopo da disciplina de teoria macro 3, isso vocês vão ver, tá? Detalhadamente em economia monetária e financeira. Quais são as regras de política monetária, certo? Vão estudar com mais detalhes os regimes, tá? O regime de meta de inflação, o regime de metas cambiais, regime de metas monetários, vocês vão estudar com mais detalhes, tá? E aí vão entender com mais detalhes a atuação do Banco Central, tá? Então não se preocupe com isso. A nossa função aqui é apenas explicar esse ponto e por que então se fala-se tanto no Banco Central independente, né? Então é aí o que eu coloquei, essa independência é a liberdade de escolha na forma de se alcançar os objetivos, é a liberdade de escolha nos instrumentos. Sendo assim, o governo, através do Ministério da Economia, não deve intervir anulando as decisões do BC. Tá? Temos alguns instrumentos, é o que eu falei, vocês vão estudar detalhadamente a economia monetária e financeira, mas tem o controle da taxa básica de juros, o controle dos agregados monetários, controle das reservas bancárias e das reservas cambiais. Então a autonomia seria, no caso, como eu já disse, aonde o BC, a lei deve ser definida a partir do debate público, certo? Nesse caso dizemos que o BC terá liberdade de instrumentos, mas não de regras, né? Como eu disse. Já a dependência, o caso que o BC não tem liberdade nenhuma, né? Então, por que ser independente, né? A política monetária possui objetivos de longo prazo. A ausência de regras, como a gente já viu nas aulas anteriores, prejudica a credibilidade da política monetária e a reputação do BC. É necessário garantir a dominância monetária, né? Isso, então, aí a gente tem aí, vou tentar aumentar aqui para vocês, né? A gente tem aí exemplo aqui de países, né? Que aqui é o índice de independência do Banco Central aqui no eixo horizontal e no eixo vertical. Vou tentar aumentar mais para a gente ver. A gente tem inflação, né? Então, o que mostra esse gráfico é quanto maior a independência do Banco Central, isso aqui para o período de 1961 a 1990, está em alguns países selecionados. Isso aqui está num dos livros indicados na bibliografia, tá? Então, o que mostra basicamente esse gráfico, que há uma relação, né, uma correlação aqui entre independência do Banco Central e inflação anual. Então, quanto maior a independência aqui no eixo horizontal aqui, então, por exemplo, a Alemanha aqui nesse período teve uma alta independência junto com a Suíça, e aí a gente tem inflações mais baixas. E quanto menor a independência, aqui no caso da Nova Zelândia, da Itália, Reino Unido, maior foi a taxa de inflação, né? E só alguns exemplos aí, tá, gente? Certo? Aí tem mais um gráficozinho aqui. Esse aqui, a gente tem o índice de independência do Banco Central e crescimento real médio anual do PIB. Então vejam só, né? Suíça e Alemanha, que tem elevada independência, e no gráfico anterior tinham baixa inflação, tem um crescimento menor, tá? Mas tem um crescimento médio aqui, tá?
mas é menor, por exemplo, da Itália, que tinha menor independência do Banco Central, maior inflação, mas, por exemplo, teve um crescimento maior, mas distou aqui a Nova Zelândia, que tinha menor independência, maior inflação e tem os crescimentos mais baixos aqui dentre os países, né? Mas de fato e isso a gente pode também dizer aí dizer com relação a com relação também ao Brasil, né? O caso que a gente teve, no caso brasileiro, aconteceu isso também, tá, gente? Então, a gente teve, na verdade, aí, pode colocar aí a autonomia do Banco Central, mas desde o Plano Real a gente realmente tem minimizado aí a questão da interferência do Ministério da Economia nas ações do Banco Central. Diminuiu bastante, claro, com o que se comparava na época da discricionariedade, lá dos anos 80, mas ainda não é um dos países que tem maior independência do Banco Central. Nós tivemos uma inflação que, apesar de ter caído bastante, né, mas em relação ao histórico de inflação no Brasil, mas continua sendo uma inflação elevada quando comparado com os países centrais, né, mas uma inflação que está ali de acordo com os países em desenvolvimento como o Brasil. A questão do Brasil é o crescimento econômico, que realmente, desde a implementação do Plano Real, é um crescimento econômico que foi sempre muito fraco, né? E só em alguns momentos, que a gente pode citar a época, aí, o pessoal chama do milagrinho, né? Que foi a época lá principalmente do segundo governo Lula, tá? Em que houve um crescimento um pouco melhor, mas em geral, realmente, essa estrutura de política econômica, ela é muito eficaz quanto ao controle da inflação, se a gente pode concluir aí esse nosso assunto dessa forma, né? Ele tem sido realmente muito eficaz com relação ao controle da inflação, mas não tem sido eficaz com relação ao crescimento do produto e, né, aquecimento da atividade econômica. Mas aí, vocês vão lembrar, mas professor, você disse lá no início desta aula que não deve ser dentro da linha do pensamento ortodoxo preocupação do governo com o crescimento econômico. Exatamente, não é, né? E eles dizem, né, a ortodoxia diz que o crescimento virá porque o mercado se sentirá estimulado desde que o governo cumpra e o Banco Central cumpra com seu objetivo de controlar a inflação e estabilizar, de modo geral, os agregados macroeconômicos. Tá? Então essa é a função do governo, é o objetivo, e dentro dessa estrutura, um Banco Central independente, e aí, como eu mostrei os gráficos aí, ele é mais eficaz, né? E foi, né, em muitos países, né? Eu vou deixar citado na bibliografia também um artigo que faz uma análise específica para regime de metas de inflação, tá? De regime de metas de inflação, e que mostra o sucesso com relação ao controle da inflação. Mas a gente tem até mais de um artigo que eu posso passar para vocês também, que mostrando que tem um outro artigo que mostra também que esse resultado baixo com relação ao produto realmente ocorre e ocorreu em países que utilizaram métodos de inflação em comparação com países que não utilizaram. Mas esses países que não utilizaram têm crescimento maior, mas têm inflação maior. Enquanto os países que utilizam o método de inflação têm crescimento menor, mas têm inflação menor. Então, são esses, assim, em geral, os resultados que eu posso citar para vocês de artigos que eu já pude ler, né? Então, é uma questão realmente que é o calcanhar de Aquiles, que já que a ortodoxia dizia que, estando tudo estabilizado,
o crescimento viria, né? Porque o próprio mercado, que é o responsável por gerar o crescimento econômico, mas aí em mais de 20 anos de metas de inflação no Brasil, esse crescimento ficou sempre aquém aí do desejado, tá, gente? Então é isso, a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham aproveitado bastante aí o curso aí nesse modo à distância, né, que as videoaulas tenham sido aí minimamente satisfatórias e contribuído aí com os estudos de vocês, né? E é isso aí, fica aqui o meu abraço e o meu agradecimento a todos aí, gente.